Será que um filósofo que viveu lá no século XVIII, na Alemanha, tem alguma coisa a nos ensinar aqui para o Brasil do século XXI em relação à política, a debate, a argumentação e a ouvir e escutar o outro? Vocês já ouviram falar da expressão uso público da razão? Pois é, num texto de 1784 que o filósofo alemão Immanuel Kant vai usar essa expressão e politicamente, socialmente, eticamente ela tem uma importância muito grande, não é? Nesse texto chamado Resposta à Pergunta o que é esclarecimento, o Kant começa falando sobre o que é o iluminismo, o que é o esclarecimento. E ele diz que o iluminismo é uma ousadia. Ouse saber é o lema do iluminismo. Saber é uma ousadia e estar em confronto com as ideias vigentes, com o predomínio do pensamento teológico que ainda era vigente na Europa. Ou seja, ousar saber significa sair da minoridade. O Kant usa essa expressão para dizer que os menores de idade eles são tutelados por alguém. O pensamento de quem ainda não é esclarecido é tutelado pelo Estado, pela Igreja, pela moral vigente. E uma das maneiras mais eficientes de sair da minoridade, ou de auxiliar as pessoas a saírem da minoridade, é fazer uso público da razão. Então vamos pensar nessa expressão. A gente pode achar que fazer o uso público da razão significa simplesmente falar em público, falar para muitas pessoas. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Um pastor que está numa igreja, que está num culto, falando para 1000 pessoas, ele está fazendo uso público da razão? Segundo Kant, não. E sabe por quê? Porque ele está falando para os seus. Ele está falando para quem quer ouvir aquele tipo de discurso. Então o que significa fazer uso público da razão? Significa colocar os seus argumentos em xeque, colocá-los à prova para pessoas que não necessariamente concordem com você. Então, no nosso exemplo, o pastor está fazendo uso privado da razão porque ele está falando para quem quer ouvir aquele discurso, ou teoricamente quer. O uso público da razão ele é fundamental por quê? Porque é a partir dele que nós vamos contrapor argumentos, nós vamos comparar visões de mundo e assim nós podemos crescer, tanto nós quanto quem está nos ouvindo ou quem está nos lendo. Então, não importa se você está falando para 3, para 5 ou para 1000 pessoas. Importa que aquele público que está te ouvindo ou te lendo não necessariamente concorda com você ou não concorda de antemão com os seus argumentos. E aí fica uma reflexão para os nossos tempos, né? Será que nós estamos fazendo uso público da razão? Ou será que nós simplesmente estamos falando para as nossas bolhas, para quem já é convertido, entre aspas, à nossa visão de mundo, para quem já concorda conosco previamente? Porque se nós só estamos falando para quem concorda com a gente a priori, evidentemente nós não estamos fazendo política no sentido profundo desse termo. Evidentemente nós não estamos contribuindo para que outras pessoas possam enxergar a possibilidade de sair da minoridade. Então, Vamos pensar sobre a nossa atuação, se nós estamos falando com os diferentes, se nós estamos escutando os diferentes, para que nós possamos ampliar a nossa visão de mundo e fazer intersecções em relação às nossas visões de mundo. Espero que esse pequeno vídeo tenha sido útil e que nós façamos mais uso da nossa razão pública. Um grande abraço e até o próximo.